Choi, um jovem promissor, vai para uma entrevista em uma grande corporação. No caminho, ele entra em contato com sua noiva, que lhe deseja boa sorte. De repente, um homem que atravessa a rua é atropelado por um carro e voa bem aos pés de Choi. O rapaz tenta ajudá-lo, mas o homem morre nos braços de Choi. Isso choca tanto Choi que ele não pode responder a perguntas básicas durante a entrevista e, naturalmente, é rejeitado para o trabalho. Ele passa os seguintes 7 anos procurando trabalho, trabalhando como operário, garçom e taxista para pagar suas dívidas. Enquanto seus amigos ganham experiência e formam famílias, ele envia milhares de currículos, vai a entrevistas e acredita que encontrará um bom trabalho, mas o tempo passa e nada muda. Um dia, ele vai a uma entrevista na mesma corporação que há 7 anos. Depois de ler seu currículo, que enumera vários trabalhos ocasionais, o gerente nota a persistência do rapaz e os numerosos certificados e licenças que ele obteve. Choi sai da entrevista esperançoso, mas em seguida é informado de que seus investimentos se queimaram por completo. Em um ataque de desespero, ele corre para o investidor para enfrentá-lo e termina quebrando sua porta. Os vizinhos chamam a polícia, mas é demasiado tarde. Choi tinha entregado voluntariamente seu dinheiro a um estafador. Angustiado, caminha até a casa de sua noiva e a vê sendo deixada por um homem em um carro de luxo. Ela nota Choi e lhe oferece dinheiro por um momento. Molesto, Choi pede à sua noiva que o esqueça, já que não deve atar sua vida a um fracasso assim, e vai para casa. Encontra todas as suas pertenças na porta, já que o dono do apartamento o desalojou por falta de pagamento. Pela manhã, recebe uma mensagem o rejeitando do trabalho na corporação. Isso, finalmente, enlouquece Choi. Sobe para a cobertura dando-se conta de que sua vida se torceu no dia em que o homem atropelado pelo carro morreu em seus braços. Choi já não tem medo da morte, dá um passo à frente e cai. E no alfizar, seu telefone soa, mostrando o nome de sua mãe. Choi recupera a consciência na escuridão. Confuso, tira a venda dos seus olhos e se encontra numa cadeira dentro de um avião. Um rosto desconhecido se mostra em um monitor. De repente, aparece uma garota lendo sua última nota. Anuncia que está morto, mas não está de acordo com que a morte seja uma forma de acabar com a dor. Ela transporta Choi para um lugar onde tem a intenção de lhe mostrar o verdadeiro sofrimento. Encontram-se em uma torre alta, com gritos provenientes de abaixo. Ela é a deusa da morte, e tem a intenção de castigá-lo por insultar a morte com essas palavras. A garota lança Choi para baixo, e ele cai numa horda de criaturas horripilantes em um mar de sangue. Grita, luta contra os monstros e, em seguida, está de volta na cabine do avião, em frente à deusa da morte. Choi se intera de que, como castigo, deve morrer 12 vezes em diferentes corpos de pessoas se quer evitar o inferno. Deve tentar sobreviver em ao menos uma das vidas dadas. Choi tenta objetar, mas a morte desaparece. O motor do avião começa a tremer, e o aterrorizado Choi põe um colete salva-vidas, apesar de a aeromoça lhe explicar que é apenas turbulência. Logo, tudo se estabiliza. Choi olha ao redor da cabine do avião e se maravilha do custo dos artigos. Logo, um objeto brilhante desconhecido aparece diante dele, que contém as memórias e habilidades da pessoa cujo corpo agora habita. Choi se encontra no corpo do segundo filho do dono da corporação onde tanto ansiava conseguir um trabalho. O rapaz se dá conta de que pode continuar sua vida com toda essa riqueza e aceita seguir vivendo. Entretanto, o motor do avião explode. Choi consegue chegar a seu assento e abotoar o cinturão de segurança enquanto a aeromoça é arrastada por um buraco. O avião explode e Choi morre entre as flamas, mas imediatamente renasce em um vasto espaço escuro em frente a uma porta brilhante que conduz ao inferno. A morte se senta em uma tela carregando uma pistola com balas que o matarão cada vez, o que lhe permitirá transferir-se a outro corpo. A pedra brilhante que viu lhe proporcionará memórias e habilidades da pessoa cujo corpo entra. Choi não entende as regras desse jogo. Como pode sobreviver se todas as demais mortes são igualmente inexoráveis? Mas a morte crê que agora é o problema dela. Se não sobreviver, acabará no inferno que ela tem intenção de lhe mostrar. Choi vê um espaço em chamas, cheio de gritos e dor.
e grita a ele mesmo por não entender sua culpa. E então, a morte confessa que sua culpa é que chegou à morte antes que ela chegasse a ele, mas ainda tem uma oportunidade de não ir ao inferno. A morte atira, e Choi se encontra caindo desde uma grande altura como um homem. Ao princípio, suplica por ajuda, mas logo aparece a pedra brilhante e Choi se dá conta de que seu novo corpo é o de um esportista extremo. Ele aceitou fazer um salto sem paraquedas em uma rede especialmente feita, televisionada em todo o mundo. Se for exitoso, o patrocinador lhe pagará uma soma enorme. O objeto brilhante penetra Choi e o dota das habilidades de um atleta. O rapaz está confiante em que pode fazer tudo. Entretanto, ele se choca justo em frente à rede, chocando os espectadores em todo o mundo. Choi se encontra ao bordo do inferno uma vez mais. Está indignado de não haver tido a menor oportunidade de sobreviver. Logo, o rapaz começa a relatar que nasceu em uma família pobre, não pôde encontrar trabalho e perdeu sua noiva. Ele não tinha nada a que se agarrar. A morte se burla dos seus problemas enumerados e atira na frente. Choi se encontra no corpo de um adolescente. Logo vê um de seus companheiros de classe vendo um vídeo do atleta chocado e rindo da sua morte. Uma pedra brilhante aparece e Choi se entera de que vive com sua mãe porque seu pai morreu. A mulher trabalha duro para manter seu filho, mas ele odeia a escola porque o líder da classe o assedia. E um dia, depois de outra surra, ele decidiu saltar desde a cobertura. E é aí que Choi entra no seu corpo. Choi se dá conta de que se sobreviver, não irá para o inferno e poderá começar de novo. Mas o líder da classe imediatamente o recorda que traga um pouco de leite. Um indignado Choi agarra uma cadeira e ataca o líder para dar uma lição, mas os amigos do líder acodem a sua ajuda. Um deles, um rapaz alto e forte, golpeia Choi e ninguém vem para resgatá-lo. Durante as classes, Choi reflete sobre sua situação e conclui que, primeiro, precisa ganhar o apoio do rapaz forte. Retorna à casa e, olhando o pobre apartamento, recorda a sua mãe. Ele também cresceu na pobreza com uma mãe solteira, que agora está completamente sozinha. Ao jantar com a outra mãe, vê a sua e chora pela dor da perda. Pela noite, recebe uma mensagem exigindo dinheiro ao líder da classe, que assedia constantemente Choi. Ao dia seguinte, Choi se encontra com um rapaz forte, e ele explica que o líder da classe é amigo do 11º grau mais forte e permite a seus capangas fazerem o que quiserem. Durante o almoço, o líder volta a assediar Choi, e em frente a toda a escola, Choi lhe verte macarrão sobre a cabeça. Chocado por tal ousadia, o líder ordena ao rapaz forte que agarrasse Choi, mas de repente, ele se nega porque não quer perder o almoço. Ao dar-se conta de que ninguém vai proteger o líder, os demais se riem da hora do ex-líder. O rapaz forte recorda como Choi lhe pediu que não interferisse com o que ia acontecer. O ex-líder corre para o 11º grau que lidera sua banda, para resolver o assunto. Mas ao ver contra quem se necessitava sua ajuda, se fica perplexo. Não pode um colegial manejar um pequeno companheiro de classe sozinho? Então por que está na sua banda? O envergonhado ex-líder tenta atacar Choi, mas o rapaz forte intervém. O poder do tonto colegial chegou ao seu fim, e até sua noiva prefere outra pessoa. Agora Choi começa a correr para se fortalecer, porque necessita ser forte. E então, uma noite, o ex-líder o ataca e mata com uma pedra. Choi se desperta novamente ao bordo do inferno, lhe disparam na frente e renasce em um novo corpo. Ele se encontra atado a uma cadeira com um saco na cabeça. O torturam com água e depois lhe tiram a bolsa exigindo saber onde estão a garota e o dinheiro. Quando levantam um martelo sobre ele, aparece uma pedra brilhante. Choi se entera de que está no corpo de um sicário. Uma vez, se enamorou da garota do chefe que lhe pediu que ajudasse a escapar. Escondeu a garota e os 10 mil milhões de ruans que lhe roubou ao chefe em um lugar seguro, mas o chefe o apanhou e agora o rapaz se libera e ataca os capangas. Ele mesmo consegue apagar as luzes e derrotar a banda, decide encontrar o dinheiro roubado que usará para começar uma nova vida. Abre a porta e se encontra em um caminhão em movimento. Choi sai em uma motocicleta enquanto a perseguição continua. O arrancou em uma ponte onde utiliza todas as suas habilidades para escapar, causando um acidente massivo. Choi corre pela cidade noturna em sua motocicleta, mas a perseguição não cede.
Logo entra em um centro comercial, salta em um elevador e fecha as portas antes que os perseguidores possam alcançá-lo. Quando finalmente o alcançam na cobertura, salta diretamente a uma piscina. O chefe ordena encontrá-la afortunada e ele chega ao cais onde uma garota se lança aos seus braços e quando lhe diz que o dinheiro está no bote com lanternas, ela lhe atira. Choi se encontra nas portas do inferno com uma morta a rir, mas Choi não é tão simples porque não revelou a localização exata do dinheiro. Na próxima vida espera encontrá-lo. O rapaz morre e termina em uma cela prisioneira. Os seus amigos lhe advertem que se porte bem o assassino, um psicopata, o acabará só 4 dias antes da sua liberação. Então o psicopata entra na cela e Choi o reconhece como o líder da classe que assediava os seus companheiros. Incapaz de se conter, Choi o ataca. Outros reclusos o arrastam e logo aparece uma pedra brilhante. O novo corpo de Choi é o de um rapaz que sonhava em se converter num lutador de MMA, mas sua mãe caiu em dívidas. E o rapaz aceitou cometer um crime pelo dinheiro de outra pessoa. O lutador ainda era menor de idade, assim que recebeu uma sentença suspensa por atropelar a um pedestre. No entanto, durante o juízo, a vítima morreu e o rapaz recebeu uma sentença real de 2 anos. Quando o advogado verdadeiro culpado se lhe acercou, o lutador o ameaçou com espolho e lhe exigiu mais dinheiro. E agora Choi está tratando de fazer que o colegial admita que não é um assassino psicopata aterrador, mas um assassino patético ainda. Os reclusos indignados por tais lentientas golpeiam o assassino. Um dia durante o trabalho no ateliê ocorre um trágico acidente. Enquanto os guardas se levam aos feridos, os demais se armam e declarando que Choi não sairá da prisão com vida, o atacam. Mas o futuro campeão de MMA dispersa os atacantes. Pela noite atrapa o colegial fazendo uma faca e para castigá-lo finge ver a pessoas mortas. E agora a vítima do colegial está atrás dele, dizendo que o perseguirá para sempre ao seu assassino. O ex-líder da classe, muito crédulo, sofre um colapso mental. Chega ao dia da liberação. Choi se encontra com o advogado verdadeiro culpado que lhe traz dinheiro adicional, mas de repente o rapaz os rejeita porque tem a intenção de viver honestamente a partir de agora. Mais tarde vai ao cais e encontra os 10 mil milhões de ruons escondidos por seu eu passado. Os leva a um apartamento alugado e faz planos para o futuro. Pela noite sonha com sua mãe e se desperta chorando. E logo recebe uma chamada da mãe de seu novo corpo. Choi promete ir, divide o dinheiro em 2 partes, preparando uma para a nova mãe e esconde outra num armazém na estação. Choi vai à área onde vivia o lutador, é atacado por um homem com facão e Choi não entende quem o feriu. O homem lhe recorda que atropelou a sua filha com um carro. O rapaz desculpa-se e confessa que outra pessoa cometeu o atropelamento com fuga e ele assumiu a culpa pelo dinheiro. O homem perplexo detém-se quando se escutam passos e foge. Resulta que o companheiro de prisão de Choi o alcançou, mas de repente confessa que foi à prisão para matar o lutador e agora alegra-se de o haver encontrado primeiro porque há uma recompensa por sua cabeça. O rapaz apunhala Choi, que morre lamentando o dinheiro e o telefone soa mostrando o nome da sua mãe. Choi se encontra de novo ante a morte, mas desta vez chora recordando a sua mãe. A morte está decepcionada com o seu novo fracasso e ele pede-lhe que lhe atire. Na próxima vida encontra-se no corpo de um jovem não muito longe da estação de trem. Choi corre ao armazém e consegue recuperar a bolsa com o dinheiro no último momento. Logo vê um rapaz num póster e a pedra que aparece informa que o rapaz trabalha como modelo. Choi se vai a casa e admira os móveis caros. Logo entra uma chamada e um amigo do modelo recorda uma festa. Choi vai à festa e dá-se conta que não consegue manejar o álcool porque se embebe rapidamente. De repente, o CEO da corporação, onde tentou conseguir um trabalho várias vezes, aparece e Choi tenta conhecê-lo, mas logo se entrega por completa à diversão. Se desperta quando o seu irmão mais velho o desperta. Resulta que tem todo um café do que cuidar e quando o seu irmão se vai, Choi tem que assumir a responsabilidade e nesse dia necessita trabalhar como garçom. E então no café entra a sua noiva da sua vida anterior, Jisoo. O rapaz fica completamente sem palavras. Recorda-se como se conheceram quando a garota perdeu várias páginas do seu primeiro livro e ele a recolheu. E como lhe sugeriu que rompessem porque se considerava indigno dela, e agora uma nova reunião. O irmão de Choi, notando a sua incomodidade, informa-lhe que a garota é uma escritora famosa. Choi procura imediatamente no Google e inteira-se que a novela da garota recentemente ganhou um concurso. Estava dedicado ao seu rapaz favorito. Ele recorda a noite antes de saltar da cobertura. Aparentemente naquele envelope estava o dinheiro do seu prémio. Molesto, o rapaz se vai à procura do livro da garota. Enquanto o lê, dá-se conta que se baseou nas suas experiências e eventos compartilhados. Ele lhe disse que ninguém a apreciaria mais do que ele e prometeu nunca a deixar ir.
Agora, no café, recorda que lhe prometeu dar-lhe uma caneta estilográfica após a publicação do seu livro, porque, segundo ela, todo verdadeiro escritor deveria ter uma. Essa noite comprou a caneta em segredo e pediu que a gravassem, mas nunca a deu a ela. Logo, o homem que viu em frente à sua casa, nesse dia, aproxima-se de Jisoo, mas agora está com sua família e chama a garota sua irmã. Choi dá-se conta do seu erro. No dia seguinte, se encontra com a garota com seu tio favorito e lhe pede permissão de contar-lhe uma ideia de um novo livro. Conta-lhe a história de uma pessoa que experimenta uma série de mortes. A garota assombra-se porque narra tudo de uma maneira realista. Ela pergunta o nome do herói, mas em seu lugar Choi lhe pede o autógrafo e de repente vê a mesma caneta nas mãos da garota que resulta lhe foi dada pela mãe de Choi. A partir desse dia se reúne com ela diariamente e conta-lhe porque estava a passar o seu suposto herói. Ela estava assombrada porque tudo soava tão realista como se estivesse a falar de uma pessoa. Um dia deu-lhe a garota um guarda-chuva vermelho porque estava a chover fora. Regressou a café onde uma garçonete rompeu um copo e ele ajudou a limpar os fragmentos e cortou-se com a mão. Logo soaram sirenes de polícia na distância e as garotas que entraram no café começaram a falar da vítima de um acidente. Choi correu para a cena da tragédia e viu o guarda-chuva vermelho quebrado. Começou a gritar quando viu Jisoo parada do outro lado da rua. A garota viu tudo isto e ficou para vendar-lhe a mão e falar. Entendeu que o rapaz estava assustado por alguém querido. Por tudo isto, ela se comportou da mesma maneira quando se inteirou da morte do seu amado. Como despedida, diz que não virá mais porque suas histórias recordavam-lhe a sua perda. Mais tarde vai ao lugar de enterramento do Choi e chora em frente à fotografia. E o próprio Choi observa isto de um lado. Depois de esperar que a garota se fosse, aproxima-se da estante com urnas, onde a mãe de Choi o encontra. Ele escuta os seus gritos e chora ele mesmo, tratando de suplicar perdão. Mais tarde, escreve uma carta à mãe de Choi, supostamente do amigo de Choi, e põe-na na bolsa com o dinheiro. Logo a dá à mulher. No dia a seguir, se encontra com Ishizu e lhe dá a continuação da sua história. A ela parece-lhe incrível e permite que o acompanhe a casa. A caminho ela espera que sua história termine bem porque sente pena pelo personagem principal. Ele recorda como uma vez ela o apresentou aos seus colegas sem se importar que fosse um garçom, já que o considerava trabalhador e bonito. Ela significava tudo para ele, mas nunca lhe disse. Pensou que ela se arranjaria com sua morte e agora quer desculpar-se por não entender-la corretamente e admite que só o amará para ela. Culpa-se a si mesmo por não se dar conta que há pessoas à sua volta que chorarão e rirão com ele nos momentos de decepção e alegria. Entende que nada se pode mudar, mas tudo o que lhe contou lhe sucedeu a ele. Entrou neste corpo profundado da deusa da morte e chama-se a si mesmo pelo seu nome real, Choi. Mas de repente um carro o choca. Com a vista desvanecendo-se, vê o diretor da mesma corporação saindo do carro, que está molesto por um para-choques rompido, e recorda que nas suas vidas se havia encontrado com este homem mais de uma vez. Foi ele que foi responsável pelo acidente de avião, eliminando o seu irmão como concorrente dessa maneira e por atropelar a garota e agora mata tranquilamente Choi. Mais tarde, a polícia e os médicos retiram as consequências do acidente e Choi volta a si à borda do inferno e promete a si mesmo destruir o sem-vergonha e logo agarra uma pistola e lhe atira à deusa da morte. O Jogo da Morte é um programa incrível, com excelentes efeitos especiais e um significado muito profundo. Não em vão, segundo muitos críticos de cinema, esta série te converteu num verdadeiro avanço no cinema coreano. Pelo momento só se lançaram 4 episódios e estou ansiosamente à espera da continuação.